Bom dia, gente bonita! Salve, salve! Mestre Leider falando. Gente, como vocês podem ver, o dia está, olha só, nem um resga de sol no céu, nem uma resga. Um dia nublado, com sorte vai chover daqui a pouco, eu vou molhar, tá maravilhoso. Pessoas, vamos começar com o óbvio. Falando das eleições argentinas, ó. Eu quero começar com a palavra de sabedoria. Você só fracassa se você tentar. E a Argentina, cara, teve um sucesso enorme em fracassar. É óbvio que vai dar ruim, isso é evidente. Porque, cara, o Milei não é só um bufão, sabe? Tipo Boris Johnson ou Zelensky. Não é só um ultra neoliberal, tipo o Bozo Guedes, não, gente. Ele é um homem que toma decisões importantes somente depois de consultar, via médium, o fantasma do cachorro morto. Vamos repetir? Milei, segundo ele próprio, toma decisões importantes depois de consultar, via médium, o fantasma do cachorro morto. Que, segundo ele, foi um leão em outra encarnação, na época do Império Romano. Ele era acho que um centurião, né? Coisa parecida, um gladiador. É isso. Então, você, imagina que você tem uma empresa. Você vai contratar alguém. Qual que é a sua, como é que você toma decisões importantes? Eu particularmente, eu tomo decisões importantes lendo, estudando, refletindo, consultando pessoas mais inteligentes, mais sábias, mais experientes. E como o Milei faz, Javier Milei, procura um médium e consulta o espírito do cachorro morto. Uau! Esse vai ser o presidente da Argentina. Qual que é a chance de dar certo? Evidentemente, nenhuma. Lembra da música? Um mamute pequenino só queria voar. E queria porque queria voar. Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar. E do quinto andar, fez ele pular. E o que aconteceu? Não vamos falar porque tem palavrão. E às vezes tem crianças nos ouvindo. Mas vocês conhecem a história do mamute? É a história da Argentina. Estou ouvindo o barulho do trem. Como muitos de vocês moram longe do trem, sempre que eu posso eu tento mostrar o trem. Porque o trem tá feio, mas não é que o trem não pode melhorar, né? Como se diz aqui em Goiás. Vamos lá, vamos ver o que é. Bom, mas falando sério agora. Poderia se argumentar que a Argentina tá lascada. Mas é muito pior do que isso. E, incrivelmente, isso é bom. A vitória do Milei, muito mais do que a vitória do Bozo. Porque a vitória do Bozo, ela foi uma armação muito grande, né? Você teve um marreco travesti de juiz e um crente safado travesti de promotor que conspiraram para prender o candidato favorito. Eles conspiraram. E além disso, a gente teve a marcha das vadias, né? Nos identitaristas que trabalharam duro para a eleição do Bolsonaro. E da bancada mais reacionária, conservadora e podre possível. Então houve toda uma união de força, imprensa, extrema-direita, agronegócio, evangélicos, identitaristas, né? Pessoal da marcha das vadias, do ele não, ele nunca. Então juntou toda uma catrevagem para vencer as eleições. Mas isso não foi suficiente, não teria acontecido sem o marreco de Maringá e o crente vagabundo, né? Que
conspiraram para prender ilegalmente um inocente. E além disso, teve a fakeada. A fakeada foi importantíssima, porque manteve o esquisito de boca fechada. O sujeito, dono de uma inteligência limítrofe, é um vácuo de ideias. Você não consegue articular ideias, na verdade. Então, não fosse a fakeada também, ele não teria sido eleito. Foi importantíssimo para deixar ele isolado, com a boca fechada. E aí fosse feito todo um trabalho para fazer ele parecer razoável, minimamente razoável, uma campanha midiática e tal. A eleição do Bozo teve isso. Eu vou ficar calado para deixar só o trem passar. Só para vocês verem o trem. Vai ter muitos vagões porque tem muitas locomotivas, né? Ele tá saindo de Catalão. Como ele tá lento, ele provavelmente está levando ou fosfato ou adubo, né? Alguma coisa assim. Soja não é, soja ele pega lá na frente, não aqui atrás. Ele tá bem lento, então tá carregado. Inclusive porque tá com duas locomotivas, né? Lá na frente, o bicho tá grande hoje. Eu gosto do trem. Gosto muito de trem. E uma manhã que não tá fazendo sol, cara, tá chuvosa, oh meu Deus, que alegria. Mas vamos voltar a falar da Argentina. Então assim, a eleição daquela coisa aqui no Brasil teve um punhado de condicionantes. Sendo os dois principais uma prisão ilegal e uma fakeada. Esses dois fatores foram importantíssimos para a eleição do estrupício. Além deles, ajudou muito, mas ajudou muito mesmo a ação dos identitaristas. A marcha das vadias foi importantíssima para afastar definitivamente o voto dos evangélicos, das pessoas mais conservadoras, dos trabalhadores, certo? Pouca coisa ajudou mais o Bolsonaro do que a marcha das vadias, dentro daquele contexto de ele não, ele nunca. Então, o movimento identitarista, por isso que eu não gosto de identitário. O movimento identitarista colaborou muito. Deixa eu só mostrar aqui do alto. Quando eu era moleque, ontem quem estava na live ó, tô terminando. Ó o enxofre. O enxofre vem de Cubatão pra cá. Aquilo é transformado em ácido sulfúrico. Depois esse ácido sulfúrico é transformado em ácido fosfórico. E o ácido fosfórico, olha lá,
é transformado em adubo. Olha lá, duas locomotivas puxando, duas locomotivas empurrando. Certo? Então, vocês viram aí que nessa conformação ele tá com a carga forte, mas não tá com a carga máxima. Porque vocês viram que as duas locomotivas de trás não tem ninguém, não tem maquinista, certo? Então isso quer dizer que elas estão sendo puxadas também. Mas em determinadas condições você precisa de duas puxando e duas empurrando. Entendeu? Então acho que em algum momento daqui até Cubatão essa composição vai receber mais vagões, certo? As locomotivas são essas quatro, duas puxando, duas empurrando. Mas em algum momento elas vão colocar mais vagão cheio. E aí é possível chegar porque você tem essas duas locomotivas de trás que estão empurrando. Essa é a lógica dos trens. Como eu morei basicamente parte grande da minha vida, não falar a vida inteira, que eu morei na roça, tempo em Brasília, tempo em Uberlândia, tempo em Salvador, tempo na Serra da Mantiqueira. Mas eu morei muitos anos da minha vida perto de trem, em várias fases da minha vida. Então, a gente acaba entendendo, né? Cara, o tanto que foi bonito. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu sei que o pessoal aí do Sudeste, né, desses lugares que tem mar, eles chamam esse tempo de tempo feio. Mas, olha que coisa bonita. Até a cor de todas as coisas fica mais bonita. Até a cor, isso aqui fica parecendo uma leia. O brilho, a luz, sabe? Ah, Deus me livre, que coisa bonita. Deus me livre não, Deus nos abençoe, né? Uau! Eu gosto de amoras e gosto de chuva. Porque, né? Chuva é vida. Meu Deus, aquele calor do demo que tava fazendo. Nossa Senhora, socorro. Ontem foi do jeito que tinha que ser. Vento forte, árvore caindo, granizo, Ah, Nossa Senhora. E não foi tão forte. Você vê, em Goiânia teve estrago. Mas aqui não. Pelo menos aqui nesse bairro, né? Nenhuma árvore caiu, foi só um vento forte, mas não foi assim tão forte. E os granizinhos, não matou ninguém, granizo pequeno. Certo, foi pra... Nem foi tanto raio assim. Foi gentil. Mas enfática, definir a chuva assim. Gentil, mas enfática. Bom, voltando ao caso argentino. Na verdade, o brasileiro, né? Nós vimos que identitaristas, né? Do tipo Marcha das Vadias e ele não, ele nunca. Um crente à toa e um juiz safado. Uma fakeada, essas coisas colaboraram muito para a eleição daquilo. Certo? Contou com amplo apoio de igrejas evangélicas, mas esse amplo apoio de igrejas evangélicas só teve resultado por causa de coisas como a Marcha das Vadias. Porque se você está na cidade, você é um jovem, você é universitário, você é classe média, né? Ressignificar a palavra vadia é importante, né? Nossa Senhora, vamos ressignificar, vamos tirar o conteúdo machista da palavra vadia e não sei o que. Vamos empoderar as mulheres. Vamos. Agora, se você vai para o mundo real, de pessoas trabalhadoras, da classe trabalhadora, do pai e da mãe que sacrifica para o filho ter, nem sempre o melhor, mas o possível, para a filha ter o possível, a última coisa que você quer é que a sua filha seja uma vadia. Na verdade, minha mãe é eleitora do PT desde sempre.
Minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu muito. Nossa, como minha mãe adoeceu com a vitória daquilo. Uma tia minha chorou. Chorou lágrimas, assim, ó. Chorar. Minha mãe chorou. No dia da vitória da coisa esquisita, eu fiquei em casa, cara. Desliguei a internet. Fiquei em casa. Eu disse, meu Deus do céu. Meu coração apertava, doía. No outro dia eu procurei minha mãe e falou, eu chorei. Mas a sua tia chorou desbragadamente. Porque a gente sabia o que ia acontecer. Era óbvio. Era patente o que ia acontecer. Tá certo? Né? E acabou acontecendo. Não tem muito o que fazer. Certo? Não tem muito o que fazer. Enfim. Foram 4 anos muito difíceis. Mas... Nossa Senhora. Uai, de onde eu tô tirando esse espirro? Meu Deus do céu. Foram 4 anos muito difíceis. Eu lembro quando finalmente anunciaram a vitória do presidente Lula. A alegria. Eu lembro que eu fui votar no primeiro e no segundo turno de vermelho. Tava passando os esquisitão, né? Deles. Com as caminhonetes, com a empáfia. No caminho até a sessão tinha umas 4 casas com bandeira do Brasil, que se tornou o símbolo do idiota, né? Mas vamos voltar ao assunto. A marcha das vadias. Chega na minha mãe, que é petista, desde sempre, e chama a mulher de vadia. Nossa, tal pessoa, aquela vadia, nossa, quer ofender minha mãe, é chamar perto dela uma mulher de vadia. Não diga que chamar ela não, porque ela é uma senhora, né? Pelo amor de Deus. Você fala uma mulher, você se referia a uma mulher como vadia perto dela. Nossa Senhora. Vai chamar minha mãe pra briga. É um absurdo, um abuso. Então, pros empoderados, pra classe média, né, lacradores, tá ótimo, tá? É ressignificar a palavra. Só que do ponto de vista eleitoral, isso é um desastre de proporções épicas. Porque tudo que um pai trabalhador, tudo que uma mãe trabalhadora não quer, é que a filha seja uma vadia. É por isso que os pais trabalham, para a filha não ter que ser uma vadia. Então foi uma burrice, uma estupidez, que eu vou falar para vocês. E jogou os evangélicos, os conservadores, a periferia no colo da extrema-direita. Então, no Brasil, além do golpe, além da ação do juiz safado e do pastor vagabundo, além da fakeada, os identitaristas, com a marcha das vadias, tudo isso colaborou muito para a eleição do Coiso. Na Argentina a situação foi outra. Lá também nós tivemos ação de identitaristas. Foi muito importante a ação de identitaristas. Lá teve relacionado ao aborto. Eu sou católico, minha posição sobre o aborto é pública, mas ao mesmo tempo eu sou anarquista. E leio a Bíblia, lá está escrito que cada um age por si, cada um decide, é o livre-arbítrio. Então, a questão é que eu, não sendo mulher, fica esquisito eu interferir, certo? Eu não posso dizer a outra pessoa o que fazer com o corpo dela. Sou contra o aborto. Isso significa que eu jamais vou fazer um aborto na minha vida, certo? Essa é a minha posição oficial. Eu estou de acordo com os mandamentos da Santa Igreja Católica. Leida, você é a favor ou contra o aborto? Sou contra. Eu jamais vou fazer um aborto. E as outras pessoas? Bom, mas isso aí é um problema delas. A gente, como católico, como cristão, trabalha com a ideia de livre-arbítrio. Então eu tomo a decisão por mim. Eu não vou fazer um aborto. Certo? E se eu fosse pai, eu não ia fazer o famoso aborto masculino, né? Que é abandonar a criança, que é não pagar a pensão, que é essas coisas que os homens fazem quando eles abortam.
Essa é a minha postura. As regras valem para mim. O livre-arbítrio vale para todos. Mas, enfim, na Argentina, com a ajuda dos identitaristas, eles conseguiram associar à esquerda a defesa ampla e restrita do aborto. Eles conseguiram vencer um plebiscito e tornar o aborto legal. Mas a que custo? A que preço? Criou-se uma cisão profunda na sociedade argentina. E essa cisão, evidentemente, favoreceu o discurso extremista de direita. Esse é o ponto. Então, um fundamento importante dos novos tempos é calar os identitaristas. É difícil um vídeo que eu não falo mal deles. Porque eu sei o que eles são capazes. E eu sei o que resulta das palhaçadas dessa gente. Certo? Lembrem da indicação de uma negra, né, uma juíza preta, para o Supremo, cavada por aqueles branquinhos do Leblon, a esquerda cirandeira. Então, é a mesma lógica. Você tem que estar comprometido com a justiça e do lado da classe trabalhadora. Esses são os critérios. Comprometido com a justiça e pendendo para a classe trabalhadora. Esses devem ser os critérios. Não deve ser, tem que ser mulher e tem que ser preta. Tipo aquela representante dos Estados Unidos da ONU, né? Que votou contra a proposta de paz no Brasil. Ou contra a vice-presidente, a Cachaça Harris, cachaceira lá, que é a favor de invadir países. E que mandou muitos pretos pro corredor da morte, quando era procuradora da Califórnia. Tipo a porta-voz dos Estados Unidos, que é outra preta, né? Que é uma escrota de marca maior, mentirosa, até não poder mais. Então, o que adianta ser mulher e ser preta se você trabalha contra a classe trabalhadora? Essa que é a questão. Você não tem compromisso nenhum com as mulheres trabalhadoras. É igual aquelas outras duas pretas bilionárias, apresentadoras de TV e a cantora famosa. A cantora famosa fica explorando as mulheres costureiras de Bangladesh para vender roupa lacradora. E a apresentadora de TV é uma bilionária que tentou ganhar dinheiro com um incêndio no Havaí. Então, o que adianta ser mulher e ser preta na fila do pão? Que palhaçada é essa? Certo? E é por isso que eu me oponho veementemente a pautas identitaristas liberais. Certo? Veementemente. De maneira absoluta. Me oponho à pauta identitarista liberal. Simples assim. Como anarquista, eu defendo também com igual veemência, se não maior, o direito de cada um viver como quisesse, desde que não prejudique o outro. Então, se a pessoa quer ser gay, seja. Na verdade, ninguém quer ser gay. As pessoas são gays, ou não são gays, ou são bis. O que não existe é queer, né? Queer foi a invenção daquela desonesta, intelectualmente falando, Judith Butler, né, que eu sempre denuncio. Um artigo primoroso que a Feminias, que inclusive é argentina, escreveu desancando ela sobre o quanto ela manipulou as ideias de Simone de Beauvoir para escrever as merdas que ela escreveu e criar a teoria queer. Certo? Não LGBT. O que não existe, é palhaçada. Enfim, cada pessoa faça com quanto não prejudique as outras ou a sociedade, ou a luta de classe, o que quiser. Esse é o meu ponto. Mas o discurso identitarista liberal, ele só ganha voto de convertido, do jovem. Gente, vocês não têm noção do que é a juventude. Os caras não sabem o básico. Com esse negócio de identidade e tal, o cara simplesmente não sabe o que é. E isso pode parecer trivial, mas não é. Você está deixando muito adolescente confuso. Confusa ou confuse. E isso não é bom para a saúde mental. Vai trazer consequências sérias, graves, para essas pessoas no presente e no futuro. Na vida inteira, na verdade. Certo? E aí esses mesmos identitaristas, e esse é o ponto que eu quero chegar, trabalharam ativamente na Argentina
para a eleição do Milei. Porque eles conseguiram associar o peronismo à defesa de valores não da classe trabalhadora, que está abandonada. Massa não representa a classe trabalhadora, certo? Ah, vitória do Massa. Vitória do Massa seria a vitória de um liberal. Mesma merda. Só não seria um radical, mas seria um liberal. Tanto que ele foi um ministro incompetente. Agora que a eleição passou, a gente pode ser bastante honesto, muito franco nesse sentido. Ele foi incompetente. Ok, ele pegou a Argentina fodida do Macri. O Macri destruiu a Argentina, entregou o país com a inflação alta, fez uma dívida de 40 bilhões de dólares junto ao FMI, quando ele já tinha perdido a eleição, pouco antes de entregar o cargo. Foi uma desonestidade sem tamanho. O homem é um corrupto, certo? Mas o Márcio e o Fernandes não conseguiram fazer nada. Não conseguiram fazer nada para melhorar isso. Por quê? Porque no fundo eles concordavam. Tanto o Massa, o Fernandes é um fraco, é um incompetente. E o Massa, no fundo ele concordava, no fundo é um liberal. A vitória dele não representaria grande coisa. Oh meu Deus, o Massa ganhou, a vitória da civilização. Que civilização, Carvalho? Que civilização é essa? Vitória do liberalismo, do mesmo jeito. Seria a vitória do liberalismo econômico, a vitória do liberalismo identitário lacrador, a mesma merda. Então a vitória do Milei, pelo menos impede esses liberais identitários, esses liberais na economia, de serem eleitos e conspurcar o nome do peronismo. Vocês devem ter percebido, e esse é um ponto que eu quero chamar muita atenção, que o silêncio da Cristina Kirchner foi ensurdecedor. Ela não participou da campanha, extremamente tímida nesse sentido. Ela ficou caladinha, quietinha. Por quê? Ah, ameaçaram a filha dela. Que mané ameaçaram a filha dela? A razão foi outra. Ela sabia o que tinha acontecido. Não dava para simplesmente apoiar o Massa, certo? Não dava para simplesmente dizer que o Fernandes foi uma boa escolha. Ah, gente, por favor, de verdade, para com isso. Foi um governo horroroso. E isso também ajudou. Ajudou muito a eleição do Javier Milei. Os argentinos estavam profundamente insatisfeitos, a ponto de eleger um completo maluco, um insano, que consulta médium para saber a opinião do cachorro que morreu. Quando você chega nesse ponto, é porque as coisas estão muito ruins. Não dá para tapar o sol com a peneira. Houve um desgaste do peronismo. E esse desgaste resultou do abandono da defesa da classe trabalhadora e a vinculação a lacradores, certo? Ao liberalismo identitário. Então, agora a Cristina Fernandes tem como assumir novamente o controle do peronismo e ela vai voltar. Cara, Javier Milei não termina a eleição, não termina o mandato dele por uma série de motivos. O primeiro e mais importante deles é que argentino não é brasileiro. O brasileiro ficou esperando a justiça, ficou esperando o Procurador-Geral da República, ficou esperando o impeachment, ficou esperando os processos. Cara, quantos processos de impeachment não foram abertos contra o Bozo? Nenhum foi aceito. O Bozo controlou tudo. E todo mundo ficou caladinho. A Procuradoria-Geral da República era um puxadinho do Palácio do Planalto. Era um puxadinho. Os dois iam tramar juntos, cara. O ex-procurador-geral da República, na verdade, devia ser preso. Ele foi cúmplice. E tentou continuar cúmplice até depois da perda das eleições. Não fosse alguns ministros do Supremo deixar claras as coisas. Ou você processa, ou a gente tira do cargo, a gente prende. Ele teria continuado bolsonarizando. E eles ainda deixaram o presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto, que é outro bolsonarista que está trabalhando contra o país. Mas esse foi uma vitória dos liberais do Temer, né? A vitória dos liberais do Temer. Que eles tramaram para um Banco Central independente, ou seja, independente da política, ou seja, do voto. Trabalhando para os banqueiros, diretamente, por banqueiros, para banqueiros, pelos banqueiros.
O Temer conseguiu... Nossa, o Temer destruiu demais esse país. Sabe, Banco Central Independente, reforma do ensino médio, uma tragédia que ainda não foi resolvida, reforma da Previdência, reforma trabalhista. O Temer destruiu esse país, o Temer destruiu a classe trabalhadora. Foi por isso que ele teve apoio para o golpe. Tudo isso a preço de quê? A garantir o futuro do netinho dele, quer dizer, do filho que ele teve com a própria neta, né? Ou do bisneto dele. Foi por causa disso, cara. Ele traiu o povo e o país, mas ele não tá nem não, ele já fez isso sempre. Ele é libanês, não falou nada contra o que está acontecendo no Oriente Médio. Não falou absolutamente nada em defesa do povo dele, nem contra Israel. Ele não tem compromisso com nada, com ninguém. É o liberal típico. Perfeito? Essa é a verdade. A verdade dos fatos é essa. Peraí, gente, a gente passou aqui para comprar uma margarinazinha pro banco. Opa! Porque a da padaria onde eu compro é um pouquinho mais cara. A daqui é quase R$1 mais barata. E a economia a gente tem que fazer quando dá. Mas enfim, os argentinos foram abandonados pelos peronistas. Os trabalhadores e as trabalhadoras argentinas foram abandonados pelos pelos peronistas. Há muito, gente, há muito que os ideais lacradores de classe média entraram no Partido Peronista. E você representa os jovens, você representa a classe média urbana dos grandes centros, mas isso não ganha eleição. Ficou óbvio que não ganha eleição. Porque os caipiras das províncias do interior não se identificam com os valores de Miami. Não se identifica mesmo. E corretamente, eles não se sentem representados por essa gente. Os trabalhadores argentinos, os desesperançados da Argentina, os abandonados pelo peronismo, não se sentem representados pelos peronistas, evidentemente. A discussão não é aborto. A discussão é trabalho, é emprego, é renda, é melhoria das condições. As pessoas estão desesperadas. E não vai ser nenhuma pauta lacradora que vai salvar os argentinos. É óbvio que não é. E os trabalhadores entendem isso. Nossa, os trabalhadores argentinos votaram em peso no direito. Claro que votaram. Vai votar em quem? Nos peronistas? Que abandonaram eles? Então, se não tem um discurso econômico, vence a pauta moral. É simples assim, vou repetir. Se não existe um discurso econômico de defesa firme da classe trabalhadora, quem vai vencer é o discurso moralista. E o discurso moralista foi encampado pela direita com apoio amplo dos identitaristas. Com apoio amplo, geral e restrito dos lacradores. Certo? Então, Buenos Aires venceu Massa, um liberal. Não acha que o Massa é de esquerda, não, gente. Agora já pode falar com clareza. Não acha que o Massa é de esquerda, não. Massa é um liberal. Muito mais à direita que o Haddad. Muito mais à direita que o Haddad. Nossa, não tem nem comparação. Certo? O Haddad, pelo menos, defende, inclusive, né, a teoria monetária moderna. Que diz que um país não quebra na própria moeda, entre outras coisas. Inclusive, eu tenho que fazer uma resenha de uns livros que eu ganhei. Eu quero fazer a resenha e publicar. Agora que as coisas, tomara, né, tendem a ficar mais calmas, eu quero ler os 2 livros e fazer uma resenha, pra gente comentar aqui. Teoria Monetária Moderna, certo? De livro que eu ganhei, do próprio autor, inclusive. Então, o fato é que não tinha como o Massa vencer, e foi bom ele não ter vencido. Tanto porque ele é um liberal, ele ia queimar ainda mais o que resta do peronismo na Argentina, ia terminar de destruir o legado do que já foi esquerda algum dia, tipo o Boric fez no Chile. Boric, eu falava desde o começo, o que é o Boric? Um professor universitário maconheiro liberal. Só isso. Que graças a uma burrice do Partido Comunista, uma estupidez do Partido Socialista chileno, os imbecis resolveram chamar as bases para votar. E ao invés de votar à esquerda de verdade, nos candidatos realmente de esquerda, o que os jovens fizeram? Escolheram o Boric para representar e conseguiram eleger ele. Mas assim que eleito, ele fez o que o liberal faz, liberalices. E aí, mais uma vez, a juventude lacradora
inventou uma Constituição totalmente nada a ver com a vontade do povo chileno. Resultado, ela foi rejeitada por 2/3 da população chilena em plebiscito. E aí no rescaldo, para escrever a nova Constituição, foi basicamente eleito direitista e extrema-direitista, que vão escrever uma Constituição pior do que a que tinha. É isso que os identitaristas conseguem. É isso que se afastar da pauta da classe trabalhadora, da luta de classes, em prol de pautas identitárias, pautas individualistas, faz. É simples assim. A vitória do Milei deve ser vista como um ato de desespero. Porque você não vota num maluco inconsequente que consulta o fantasma do próprio cachorro se você não estiver sumamente desesperado. Se você não se sentir extraordinariamente abandonado ou abandonada pelos que deveriam representar o povo, pelos que deveriam representar as trabalhadoras e os trabalhadores. A verdade é essa, gente. Vamos deixar de tampar o sol com a peneira. Vamos deixar de tampar o sol com a peneira. Vamos dar às coisas o nome que elas têm. Certo? É aquilo que eu falo. Poder da palavra. Existindo o nome, existe o bicho. Esconda o nome para fingir que o bicho não existe. A maior astúcia do diabo é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. E o diabo, no atual momento, é a extrema-direita e os lacradores. Os identitaristas, eles são uma ameaça sim, eles não trabalham para a classe trabalhadora, isso tem que ficar muito claro. Eles não estão nem aí para a luta de classes. São pautinhas individualistas. Eles destruíram a esquerda nos Estados Unidos, eles acabaram com os Panteras Negras. Eles destruíram a esquerda no Chile, destruíram a esquerda na Argentina, então vão destruir a esquerda no Brasil se a gente deixar. Isso tem que ficar muito claro e muito óbvio. A eleição do Milei vai ser pedagógico, não precisa sofrer por causa disso. O povo argentino não vai deixar ele terminar o mandato. A Argentina é brasileiro, não. Quem se lembra de 2001, em que eles trocaram o quê? 3 vezes de presidente em 2 meses. Foi deposto pelo próprio povo. Certo? Na época do Fernando de la Rúa. A Argentina é brasileiro, não. A Argentina não fica esperando o Procurador-Geral da República, não fica esperando o Congresso. Argentino não é brasileiro. Eles vão arrancar o Milei antes de terminar o mandato. Porque o Milei, se ele fizer metade do que ele está prometendo, ele destrói a Argentina em 6 meses. E se ele não fizer, ele perde o apoio dos eleitores deles em 5. Então o Milei não tem como governar. A pauta dele é insustentável, ele não tem apoio político, não elegeu quase ninguém do lado dele. Os macristas vão ajudar ele? Vão. Mas os macristas foram exatamente os que destruíram a Argentina. A se entregar para o incompetente do Márcio e para o incompetente do Fernandes. Certo? Essa é a verdade. Essa é a realidade. Tranquilo? Então, gente, não se desesperem. Vai dar certo, foi pedagógico e vai ser muito instrutivo do caminho que a nossa própria esquerda deve trilhar para evitar se afastar da classe trabalhadora e continuar com a luta de classes, ok? Até mais e um bom dia para todo mundo.